Boa noite, pessoal. Eu sou a Sandra Hayashida, sou voluntária do Bunkyo. Obrigada pela espera, né? Acho que a gente voltou a ter trânsito aqui em São Paulo, então isso atrasa um pouquinho. E eu gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores e apoiadores, né, que estão ali na tela, e também agradecer por vocês estarem aqui e aos nossos convidados. Bem-vindos aí ao nosso evento dessa noite. É um prazer muito grande a gente estar com todos aqui. Nós vamos estar fazendo um evento aí diferente sobre diversidade e inclusão, que é um tema super atual, né? Eu acho que quando a gente fala de cada vez mais, principalmente agora, pós-pandemia, o tema de ESG, né? O meio ambiente, o social e a governança. Cada vez mais se discute esses temas, e o Bunkyo tem a honra de trazer aqui 3 grandes líderes nessa área para falar um pouco sobre diversidade e inclusão, tá? Eu queria aí apresentar formalmente agora os convidados e pedir para que cada um deles suba aqui ao palco, e começando aqui pela doutora Jane Tsutsui. Então, doutora Jane Tsutsui, bem-vinda. Bem-vinda. Doutora Jane Tsutsui é presidente do Grupo Fleury, professora livre-docente em cardiologia e com diversos programas e executivos de formação em universidades top em todo o mundo. Então, muito obrigado, doutora Jane, por participar desse grande evento. Bom, Sandra, quer chamar o segundo convidado, por favor? Chamo, pode deixar. A gente vai chamar aqui o Celso Camura, né? Ele é um dos profissionais de beleza mais importantes do país, antenado às referências nacionais, internacionais. Ele confere as suas produções de estilo próprio, com técnica e perfeição. Bem-vindo, Celso. Bem-vindo, Celso. Para completar o trio de grandes líderes, nós temos a honra aí de trazer o Edu Lira. Edu, por favor, seja bem-vindo. O Edu é um dos líderes mais admirados do Brasil, super requisitado aí para palestras, fundador e CEO do Gerando Falcões, que é uma ONG que trabalha com impacto social em periferias e favelas do Brasil. Então, sejam bem-vindos os 3 palestrantes, por favor. E eu gostaria de convidar o Dr. Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo, para dar as boas-vindas essa noite. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Boa noite, doutora Jane, cardiologista, presidente da Fleury. Celso Camura, boa noite, obrigado pela presença. E o Edu Lira, grande influencer, muito obrigado pela presença. Bom, acho que já foi falado, eu vou só fazer uma boa noite para vocês, né? E agradecer a presença dos 3 aqui, abrilhantando esta noite, uma noite diferente, eu acho. Muita gente perguntou o que é diversidade e inclusão, né? Acho que nós vamos ter que aprender esta noite aqui. Muito obrigado pela presença e todos vamos aprender um pouco e tenham uma boa noite. Obrigado. Obrigado, doutor Renato. Bom, antes da gente começar o evento, eu só trouxe aqui um par de havaianas para fazer um merchandising, né, que a gente comprou lá na entrada. Essas havaianas são super coloridas, bonitas, né? Não sou nenhum garoto propaganda, mas as sandálias havaianas da Gerando Falcões, tá? Então, quem puder comprar na saída ali, vai estar ajudando a Gerando Falcões, tá? Então, está feito o merchandising, Sandra. E os designers são da favela, né? São pessoas da favela, então são edições super especiais mesmo. Bom, eu vou começar com a nossa dama aqui da noite, né? Então, vamos abrir com ela. A gente veio falar de liderança feminina. A gente sabe que o Brasil, a equidade de gênero é um assunto muito grande, né, que está sendo falado.
Mas, assim, a doutora Jane, ela já veio aí de uma história fantástica dentro do Grupo Fleury, e não só, ela está nessa posição não só porque as empresas acham que deveriam ter maior liderança feminina dentro das suas empresas, mas ela realmente chegou nessa posição por ela mesma. Então, eu gostaria que ela contasse um pouquinho da história dela, nessa toada aí toda. Obrigada, Sandra. Um grande prazer estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade. Agradeço o convite. E é um tema muito bacana, né? E ainda mais falando aqui com o Celso e o Edu. Então, assim, o que nós estamos aqui falando hoje? Primeiro, vou falar rapidamente da minha história. A Sandra colocou muito bem. Eu acho que esse tema de liderança de mulheres hoje é cada vez mais importante a gente falar em todos os fóruns, não só nos fóruns com mulheres, mas com homens. Ou seja, o que a gente está falando sobre a importância de você ter diversidade nas organizações. Falando um pouquinho rapidamente da minha história, sou de família oriental, como vocês podem ver, embora não tenha aí todas as características de formação, eu fiz medicina e achava que a minha vida inteira eu ia cuidar de pacientes. É para isso que a gente faz medicina, né? E essa conexão muito forte com cuidar, com olhar para o outro, de se preocupar com a saúde, e nessa formação eu fiz cardiologia. E olha só, eu acabei indo trabalhar no Fleury, e de lá eu fiz uma migração há 14 anos para uma carreira executiva, né? Eu comecei fazendo pesquisa, depois eu me tornei a diretora médica e, desde abril do ano passado, eu assumi como CEO. Talvez o ponto que eu queira trazer aqui, principalmente, né, acho que esse é o motivo da discussão, o quanto que a gente precisa, em todos os fóruns, incentivar as mulheres a assumir posição de liderança. O Grupo Fleury hoje tem 80% de colaboradores que são mulheres. Mas quando a gente olha para as mulheres, isso é muito comum na área de saúde, você ter muitas mulheres, mas as mulheres na liderança, principalmente as Nikkeis, que eu estava fazendo essa observação, ainda são poucas, infelizmente. E por que isso acontece, né? Porque, na verdade, ao longo do tempo, historicamente, as mulheres não assumiam esses papéis. E aí tem algumas características aí do próprio, não só o aspecto cultural, mas algumas características das mulheres que nem todas as mulheres se sentem suficientemente preparadas para assumir algumas funções. E a gente precisa mudar esse cenário. E é simplesmente porque mais diversidade, mais inclusão, leva as organizações a ter uma melhor performance, a estar mais preparada para a inovação, a estar mais preparada para se adaptar a diferentes cenários. Vocês viram o que aconteceu com a pandemia, a gente tem o tempo inteiro que se reinventar. Então, nós precisamos incentivar que mais mulheres assumam cargos de liderança. Então, realmente, para mim, é uma grande honra poder estar à frente de uma organização de 96 anos, que atua em saúde, ainda mais num momento como esse, e poder contribuir um pouco e poder incentivar cada vez mais que a gente tenha diversidade. E nós temos um programa fantástico, não só de diversidade, mas também com ações de impacto social. Então, aqui, quero colocar para o Edu que a gente quer estar muito próximo aí também de todo o trabalho que ele faz, maravilhoso. E é isso que a gente precisa como liderança, olhar para o impacto que a gente tem na sociedade. É para isso que eu acredito que a gente está aqui. E aí eu faço, só finalizando isso, eu queria trazer um pouquinho para vocês, né, essa conexão entre uma médica que, na verdade, deixou a carreira como médica, mas passou para a área de gestão. Eu sempre digo que, na minha trajetória, eu tinha um propósito muito claro de cuidar da saúde das pessoas. E mesmo como gestora, estando à frente de uma organização que cuida de saúde, o propósito, existe uma conexão muito forte. E agora, talvez, com uma possibilidade de impactar um número cada vez maior de pessoas. Então, para mim, foi muito gostoso fazer uma transição. Eu, inclusive, incentivo as pessoas que têm aí um perfil de fazer transição de carreira,
mas principalmente a gente se conectar com aquilo que importa, que é cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, Sandra. Muito bacana, parabéns aí. Não, Jane, uma história super inspiradora. A gente tem aqui várias pessoas jovens, né? Eu acho que nós convidamos também para assistirem esse bate-papo, pessoas mais jovens, que a maioria aqui da frente, né? Mas que são também jovens, que nós queremos aprender muito e ver como que nós, né, como líderes na sociedade, podemos também fomentar mais a liderança feminina, né, a diversidade e a inclusão social. Então, parabéns pela sua história e, com certeza, a gente vai querer saber mais detalhes sobre ela e sobre o seu papel. Obrigado, Jane. Eu queria agora pedir ao Celso, que também tem uma história fantástica, né, uma trajetória aí, de sucesso, e pedir, Celso, para você contar um pouco da sua história, né? Como só um pouquinho, né? Porque é muito longa. Bom, eu nasci no Paraná, Bela Vista do Paraíso, e quando eu tinha um ano, meu pai morreu. E aí eu me mudei para Lins com a minha mãe e fiquei morando com a minha avó até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade vim para São Paulo, minha mãe já morava aqui. Comecei a trabalhar no escritório assim, com uns 14 anos, e com 16 anos, um vizinho que eu tinha, que era cabeleireiro, me convidou para fazer um teste de maquiador no salão que ele trabalhava. Até então, não sabia nem que existia essa profissão, só sabia pôr a maquiagem na cara, louca. Fui lá, fiz o teste, e o pessoal gostou muito, e eu gostei muito mais do local, né, do trabalho, porque salão de cabeleireiro é um lugar onde não tem muito preconceito. Então, assim, aos 16 anos eu conheci esse salão, só conhecia esse salão pequenininho, e quando eu conheci esse salão que era grande, eu achei que eu estava no paraíso, né? Que eu podia ser quem eu quisesse. Aí eu trabalhei 1 ano como maquiador, e depois de 1 ano eu já virei cabeleireiro. De tanto ver as pessoas trabalhar, tal, eu virei cabeleireiro. E aí eu comecei a gostar muito mais de beleza. Então, assim, não fiquei só preso no salão. Comecei a querer trabalhar com as empresas, dar curso para cabeleireiro. Logo depois, eu queria fazer revista. Consegui alguém para me apresentar nesse mundo. Comecei a fazer revista. Fazendo revista, eu já queria fazer moda. Então, assim, eu da profissão, eu me envolvi com todo tipo de trabalho que envolvia o meu trabalho, beleza. Tanto na educação, como moda e como vida real. Então, as coisas comigo foram acontecendo muito naturalmente. Eu saí desse salão que eu trabalhei, depois de 7 anos, já abri o meu primeiro salão, que era no Cambuci. Depois eu abri um outro salão na Coronel Diogo. E quando eu estava bem estabilizado como cabeleireiro, eu quis ter um salão voltado para a moda. Foi quando eu abri no Campo Belo, onde eu tinha uma sala para dar aula para os profissionais, tinha um estúdio fotográfico para fotografar as coisas que eu queria. E essa coisa foi acontecendo assim naturalmente, fui conhecendo pessoas importantes que foram me inserindo nas atividades dela. Então, conheci a Marta Suplicy, que me envolveu na política, depois conheci o Alexandre Kovic, que me envolveu na moda, aí conheci a Angélica, que me envolveu no mundo artístico. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente e aí chegou, né? Estou aqui ainda. E agora, assim, eu acho que eu estou bem realizado profissionalmente, mas depois de estar bem realizado profissionalmente, a coisa fica muito mais difícil, né? Eu estou sentindo isso agora, porque você crescer e estar no topo é fácil, o difícil é você se manter. Então, assim, meu trabalho de agora é eu me manter e me eternizar mesmo. É isso. Não vou me envolver mais, né? Obrigada, Celso, pela sua história.
A gente vai querer saber mais como é que você se mantém nesse topo aí. Etapas, né? Porque, olha, relatar uma história é difícil. Verdade, mas a gente vai te fazer mais algumas perguntas aí para descobrir mais. E, gente, bom, estamos aqui com o Edu Lira, né, o homem que está levando as pessoas a Marte, né, e que está colocando a pobreza como peça de museu, né, num futuro bem próximo. Então, que inclusive falou com Elon Musk aí, né, lançou um desafio. Então, a gente está querendo saber a tua história aí, Edu. Ela é longa, né, mas estamos aqui todos ouvidos. Primeiro eu quero saber se o Celso consegue dar um jeito no meu cabelo. Consigo. Então minha esposa vai gostar que ela está ali, a Maiara. Então vamos tentar arrumar um horário com o Celso aí, Maiara. Parabéns pelo painel, pela história, pelas pessoas que estão reunidas aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por vocês também terem sido tão importantes também para Gerando Falcões durante a pandemia, quando a gente estava liderando uma reação em escala para dar uma resposta à questão da fome, e mobilizamos milhões de reais, alimentamos mais de 1,5 milhões de pessoas, e vocês foram generosos com a nossa causa, colaborativos, e estenderam a mão num momento tão delicado. Então, quando o convite chegou, eu fiquei numa posição muito positiva de Teve vir que aqui. aceitar. Uma posição de não ter como dizer não. Porque você sempre tem que ser grato com quem te apoia e te ajuda, especialmente no momento tão difícil. Então, essa é a primeira coisa. Primeiro, eu queria arrumar um cabelo para mim. Estou avançando até o final do evento. A segunda, eu queria agradecer pela ajuda. E a terceira, eu queria vender um monte de Havaianas hoje. Então, todos os senhores e senhoras, tratem de comprar os nossos chinelos Havaiana, que está por 5 semanas como o mais vendido. Aí caiu essa semana para a terceira, eu tentei descobrir por que eu fiquei bravo, porque eu gosto de bater meta. E eu descobri porque não tem mais chinelo. Então, caiu, de tanto que vendeu. Então, está explicado. Então, é um chinelo lindo, feito pela favela, com artes maravilhosas. Eu ia colocar hoje, mas eu esqueci. Mas nós já temos um chinelo aqui. E tem poucos pares ali fora, que a gente trouxe pouco para dar briga, que eu nunca vi vocês brigando, então eu vou ver hoje pela primeira vez. Eu já comprei, o único 35-36. Você já comprou? Já. Olha só, já que vai ficar ainda mais bonito do que a bota. Vai mesmo. Então, e o preço é agradável. E quando você compra, qual que é a parte melhor da história? Que a gente é sócio da Havaiana nesse produto, então vem uma grande doação para a favela desse chinelo que está sendo vendido. Então, eu quero vender pelo menos 3 milhões de pares. Vamos ver, e com certeza nós vamos conseguir. Porque eu quero provar que fazer negócio com a favela é um bom negócio. E não é só caridade. Então, você posiciona a favela como uma grande plataforma de negócio, porque as pessoas vão mudar de vida se tiver dinheiro no bolso. Se não tiver dinheiro no bolso, elas sempre vão estar vulneráveis, frágeis, fracas, refém, vítima. E a gente precisa colocar a favela de pé contra a pobreza. E uma forma disso é plugando, né, as nossas plataformas e fazendo negócios também em conjunto. Então, encurtando a história, agora eu vou fazer a quarta coisa, vocês me pediram para dar um resumo da minha história. Eu nasci numa favela pobre, nasci filho de Dona Gorete, seu Márcio Luiz, minha mãe diarista, meu pai virou bandido e foi preso, indiciado por roubo a banco. E eu cresci visitando meu pai num presídio, morando num barraco. Então, tinha um destino para mim, vai ser traficante, vai ser bandido, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma grande inspiração dentro de casa. Minha mãe, minha preta, minha rainha, Dona Maria Gorete de Brito Lira, que todo dia olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e pode tudo. Eu acreditei nessa verdade da minha mãe. Eu digo que minha mãe contava algumas mentiras para mim, que me fez bem. A primeira é que eu não era pobre, era uma mentira, mas isso me fazia bem. A segunda, que meu pai não era bandido. Ela falava que ele estava trabalhando numa obra, e quando eu ia, eu não achava que era um presídio, que era uma grande obra, realmente. Então, essas mentiras que minha mãe me dizia me fez bem, para eu não me sentir pobre, não achar que meu pai era bandido. E deu certo esse negócio da minha mãe, danada ela. Parece que todo mundo que acontece tem uma mãe, né? Uma mulher que te empurra, que te faz. E eu fui para a universidade, não me formei, mas me eduquei.
Lá eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões, eu publiquei de forma independente, montei um time com 30 jovens, treinei todo mundo e vendi o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses, há 10 anos atrás, nós vendemos 5.000 livros. E eu usei esse dinheiro para fundar Gerando Falcões. Nesses 10 anos, a gente deixou de ser uma ONG na favela e nos tornamos um grande ecossistema de ONGs, presente em mais de 3.700 favelas do Brasil, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania para moradores da favela. E a nossa missão para o longo prazo é transformar a pobreza da favela em peça de museu, assumidamente, antes do Elon Musk colonizar Marte. E nós vamos chegar lá. Não, demais, Edu. Acho que é super inspirador, né? Ouvir a história dele, né? As tuas metas, os seus sonhos, né? E acho que todos nós somos também feitos de sonhos, né? Eu queria ouvir um pouco a doutora Jane, né? Quando você comentou sobre a sua trajetória, né? De mudar de carreira, né? De médica para gestora, para a área administrativa. Foi uma decisão difícil isso? O que te inspirou, né? Usando um pouco da fala do Edu, né? Como é que foi a sua inspiração para falar, puxa, quem sabe eu mudando assim, vou ser uma CEO no futuro? Como é que foi esse pensamento lá atrás, Jane? Não teve nada disso, de achar que um dia eu seria CEO. Na verdade, aconteceu. Mas eu vou contar uma coisa aqui que nem todo mundo conhece, né? Que eu já estava fazendo ali, já tinha feito pós-graduação, estava fazendo livre docência, e aí, ao mesmo tempo, eu comecei do zero um MBA, né? E aí eu estava lá nas minhas aulas de contabilidade, aprendendo o básico da gestão, enquanto eu fazia a tese de livre docência. E, de repente, você se vê, né, nessa situação, fala, o que eu estou fazendo aqui, né, cara? Eu já batalhei pra caramba, publiquei, né? Já estava ali num certo caminho, e de repente você larga, né? E sai da sua zona de conforto e começa do zero. Isso é bacana. Deu certo, mas podia não ter dado nada certo. Mas talvez aqui o ponto é 2 coisas, né? Primeiro, a gente não pode deixar de estar motivado ou de ter essa ânsia de aprender. E o que me motivou a mudar foi exatamente você descobrir um mundo novo, né? De repente você... E, olha, o mundo está assim agora, né? Não importa o que você fez, o que importa é o que você está fazendo naquele momento e esse olhar de futuro. E eu acho que isso é muito interessante, muito importante para o que a gente está vivendo nesse mundo agora. Isso é interessante porque uma vez eu estava fazendo um curso fora e a pessoa me falou, olha, não importa de onde você vem, né? Não importa de onde você vem, importa o que você quer fazer daqui para frente. E eu acho que isso é uma lição de vida, fazer uma mudança, né? Muita gente fala, puxa vida, mas você já tinha uma carreira, por que você mudou? Porque realmente eu acredito e eu acreditei que eu podia fazer a diferença na gestão e que você tinha um mundo novo para conhecer. E esse mundo novo para conhecer e para aprender é uma coisa que me incentivou, né? E é bacana isso. E de repente, dali a pouco, você está fazendo outra coisa e você se mantém jovem exatamente por esse processo de aprendizado. Então, isso é bastante bacana e é algo que eu tento transmitir para todo mundo, né? Na hora que está todo mundo assim, cansado de trabalhar, porque, puxa vida, né? Vamos lá. A gente trabalha pra caramba. Mas, na hora que você está cansado, você fala, puxa vida, será que você aprendeu uma coisa nova? Você tá fazendo uma coisa bacana? Isso incentiva todo mundo a continuar. Eu acho que é disso que o Brasil precisa. Porque, realmente, a desigualdade social que a gente está enfrentando hoje no país, o desafio que a gente tem na área de saúde é gigantesco, e aí eu vou falar de saúde, porque, óbvio, é a área onde eu estou, né? Nós temos uma população que está envelhecendo e que não se preparou em termos de sistema de saúde para enfrentar isso, e nós estamos com uma desigualdade social gigantesca no país. Então, a gente precisa de muita gente numa conexão com o que a gente vai fazer diferente, como que a gente pode trazer tecnologia, como que a gente pode ampliar acesso à saúde no país.
É nisso que eu acredito, é nisso que eu estou levando, e, felizmente, eu trabalho numa organização, que é o Grupo Fleury, que tem uma visão de possibilidade de impacto e de aumentar o acesso à saúde no país. Então, é bacana você poder trabalhar numa organização tradicional, que tem muita qualidade, mas que olha para frente e sabe que tem um papel também de social a exercer. Então, é bem motivador poder estar à frente de uma organização como essa. Ótimo. Não, líderes super inspiradores aqui, não é, Sandra? Não, fantástico, mesmo. Bom, eu estou aqui, né, eu fiquei até nervosa quando soube que a doutora Jane também vinha para cá, porque ela, para a gente, é Nikkei, né, e estar numa liderança, ser uma liderança feminina numa empresa tão importante, é mega inspirador. Então, assim, bom, mas continua, senão eu vou ficar aqui falando. Né? O Celso, eu queria te perguntar uma coisa, né, que a gente sabe que você tem um papel de influenciador hoje em dia muito grande. E, né, seu Instagram bomba, você está sempre aí nas notícias com todas as celebridades. Então, uma das perguntas é, ser Nikkei te ajudou nesse papel de influenciador? Te ajuda? Como é que é isso? Conta para a gente. Olha, eu acho que eu tenho certeza que me ajudou muito, sim. Eu acho que a gente é respeitado, né? A gente não é brasileiro, para o brasileiro a gente não é brasileiro, a gente é japonês. Mas essa fachada te dá uma certa credibilidade, né? Então, eu tenho certeza que quando eu comecei a trabalhar com beleza, a minha aparência ajudava, o cabelo ajudava, todo mundo queria o cabelo. E assim, a gente é muito aceito, né, para o bem. Só que tem uma coisa muito interessante. Eu nunca fui muito ligado até então na cultura japonesa. Eu não gostava de comida japonesa, não gostava de ouvir japonês, não gostava de nada de japonês. Foi só quando eu conheci o Japão que a minha cabeça mudou completamente. Eu voltei do Japão maravilhado com o lugar, com as pessoas, com o comportamento. Então, assim, eu sou uma outra pessoa depois de ter conhecido o Japão. Então, assim, a minha aparência me ajudou, mas ela me ajuda hoje de uma forma muito mais consciente, né? Muito mais segura. Então, assim, eu acho que a minha aparência ajudou muito. Bacana. Edu, como é que você está se sentindo aqui no meio de japoneses aqui e só também seguindo para o próximo tópico, né? Você falou também dos projetos, né, que você fez durante a pandemia, no Corona no Paredão, que a gente também teve a satisfação de ajudar. Mas, assim, que mais que a gente, né, a doutora Jane também comentou o que o Fleury está fazendo, o que mais que a gente aqui pode fazer para te ajudar, para realmente a gente mudar o Brasil, ter mais inclusão social, a gente ter mais empatia? O que a comunidade japonesa pode fazer? O que nós, como sociedade, podemos fazer, Edu? Não, primeiro, estou me sentindo bem aqui, gosto de japonês, são disciplinado, trabalhador para dedéu, lá da minha área, lá na minha região, tem um monte de japonês, Arujá, Poá, Mogi, que trabalham com hortas, com agricultura, etc., ajudaram muito a desenvolver a região. São verdadeiros, não andam contando mentiras, são muito trabalhadores. Eu acho que esses valores que vocês carregam são fundamentais. E ajudaram também a desenvolver o Brasil, né? A economia brasileira e etc. Eu acho que o Brasil foi sendo construído por essa diversidade incrível que tem aqui. Então, somos o que somos pelo resultado de tudo isso que está aqui. Bom, assim, a Gerando Falcões, quando a gente... Eu acabei de contar o meu sonho aqui, eu acredito nele com a minha vida, assim, eu acredito imensamente. Tanto que eu trabalho intensamente, 115 horas por semana, assim, com o maior prazer, porque eu acredito que isso tem que ser feito. A pobreza extrema é um massacre humano. Então, eu vejo isso todos os dias acontecendo. Uma criança que mora num barraco, numa favela que não tem saneamento básico, que não tem água potável, que não tem creche, que não tem escola, que não tem infraestrutura. Como que se quer que uma criança aprenda
uma fração se ela volta para casa e dorme ao lado de ratos, né? Então, assim, é um nível de desumanidade, e o Brasil acaba sendo uma máquina de massacrar a gente. Poderia ser o próximo Albert Einstein, que está dormindo naquela favela. E a gente está perdendo as oportunidades. Por isso a gente acaba sempre investindo no mesmo 1% de talentos do Brasil de sempre, fica 99% de fora, mas que são pessoas incríveis. E a favela é a grande startup brasileira. A favela é a maior startup que o Brasil tem. Fez a feijoada, o Pelé, o Neymar, a caipirinha, o samba, sabe? Todas essas grandes coisas nasceram na favela, que é uma máquina de inovar. Então, as pessoas estão na favela o tempo inteiro produzindo tecnologia de sobrevivência ao Brasil institucional. O Brasil que acaba massacrando muitas pessoas. Então, as grandes mudanças, elas nunca vieram necessariamente dos governos, porque o governo é grande demais, e lento demais, e burocrático demais, no geral. As mudanças vêm da sociedade. A sociedade organizada, os inventores, as pessoas, uma mulher que assume como CEO de uma grande corporação, uma comunidade japonesa que se une, que se junta, que promove, que engaja. Então, o poder de poucos fazendo muito é algo muito avassalador. Então, eu acredito muito nisso, em derrubar muros e construir pontes, e juntar o branco com o negro, o rico com o pobre, direita com esquerda, o gay com o evangélico com o judeu, brasileiro com o japonês, quem ouve Tom Jobim, Caetano Veloso, com quem ouve a Anitta, o Emicida, o Criolo, isso é um Brasil só. Então, a Gerando Falcões existe para combater pobreza. A gente tem, por exemplo, um projeto chamado Favela 3D, resumindo agora e concluindo a minha resposta, que é Favela 3D de digital digna e desenvolvida, que a gente tem 4 laboratórios de favelas, inclusive a gente está trabalhando em conjunto, para combinar políticas públicas e tecnologias sociais na favela e interromper o ciclo de pobreza. E tem um case do Brasil. Quando a gente fala, como resolve o problema da pobreza? Ninguém sabe. Então, a gente está tentando entregar esse piloto, essa tecnologia para o Brasil e depois replicar. O meu convite para todo mundo que está aqui, acesse o nosso site, gerandofalcões.com, e assim como as pessoas fazem uma assinatura na Netflix, faz uma assinatura do coração com a Gerando Falcões para ajudar a gente nessa corrida social. Porque a gente precisa de muitos brasileiros, também japoneses, no longo prazo com a gente, suportando as nossas inovações, as nossas tentativas, as nossas prototipagens, para quando eu cair, ter uma corda, ter um conjunto de muitas pessoas suportando e dizendo, Edu, a gente acredita em você, que é possível ganhar essa corrida social em comparação à corrida espacial. A gente tem que ter um sonho grande para o Brasil. A gente sonha muito sonhos individuais, a gente precisa de um sonho coletivo. O número de favelas dobrou na última década, de 7 mil foi para 14 mil. Tem um problema nascendo aí. É uma onda que está engolindo o Brasil, e a desigualdade também só aumenta. Então, quem vai mudar isso é uma sociedade que se levanta intencionalmente contra a pobreza. E uma forma de fazer isso é acessando o nosso site, descobrindo uma forma de ajudar, seja doando recursos, seja doando itens para o nosso bazar, que a gente tem um grande varejo social que vende milhares de itens todos os meses, ou como voluntário, ou da forma que você entender que é o melhor jeito. É isso. Edu, você sabe que eu acredito muito que inovação e criatividade vem também por adversidades, né? E eu acho que o projeto Gerando Falcões é justamente isso. Ele mostra como é que você traz a inovação e a criatividade e aplica isso de uma forma que você começa a trazer riqueza, né, para dentro da favela também. Bom, enfim, gente, eu queria só dar uma palavrinha aqui sobre um estudo da McKinsey, tá? Que ele mostra que empresas com mulheres na liderança, elas têm maior resultado operacional, têm maior alta no faturamento e menos casos de falência, tá? Eu estou falando isso porque eu queria que a doutora Jeane nos falasse como é que é ser líder, ser mulher, né, ter esse tipo de responsabilidade como uma líder feminina. Eu espero que eu ajude essa estatística da McKinsey, né? Com certeza, já está na estatística. Na verdade, talvez aqui trazendo um dado, né? Infelizmente, eu falo isso como infelizmente, quando a gente olha o Ibovespa, só tem 2 mulheres CEOs, né? Eu e a CEO do Iguatemi.
o que mostra que a gente ainda tem uma trajetória muito grande no Brasil. Por quê? Porque exatamente isso, porque já existem dados mostrando que as mulheres conseguem ter uma boa performance. E, infelizmente, muitas vezes eu me vejo em fóruns onde eu sou a única mulher. E o que a gente precisa é ter exemplos, né? O Edu colocou aqui muito o quanto que a criança que está lá naquela situação, ela não consegue sair daquela situação. Muitas vezes ela não tem exemplos. Então, talvez aqui o ponto é que as mulheres precisam, primeiro, não ter medo. Existem já dados que mostram que as mulheres, muitas vezes, são muito bem preparadas e elas não se candidatam a uma vaga, por exemplo, porque elas acham que ainda não estão preparadas. E isso tem uma diferença de comportamento com os homens, né? Então, em primeiro lugar, gente, a gente precisa dizer que isso é uma bobagem, né? E a outra coisa é o seguinte: se você tem vontade, você não precisa estar perfeitamente preparado. Você pode aprender nessa trajetória, porque o mundo mudou, né? Não existe mais aquela formação completa. Então, vai aprendendo enquanto você está lá e vai se desafiando e está tudo bem. Então, nesse sentido, eu acho que as mulheres têm que assumir mais isso, a gente precisa incentivar, porque é uma questão, simplesmente, que a gente mencionou aqui, de você ter diversidade em todos os aspectos. E eu digo todos os aspectos, geográfica, geracional, étnico-racial, de mindset, de formação, todo tipo de diversidade vai fazer com que a empresa, as organizações, as instituições, elas tenham maior capacidade de reação. Diante de um problema, se você tem cabeças diferentes pensando, a solução ela vem de uma forma, às vezes, muito mais fácil do que você tiver um grupo homogêneo. E é por isso que a gente diz que a diversidade ela é fundamental para você ter uma maior capacidade de se reinventar, se adaptar, e é disso que o Brasil precisa. Então, o que a gente está dizendo aqui hoje é o quanto que é importante, até do ponto de vista de resultado financeiro. Então, tem dados, claro, que falam que algumas empresas comandadas por mulheres têm uma boa performance, assim como há dados que mostram que a diversidade leva a uma melhor performance, porque você tem maior capacidade de inovação, maior capacidade de se adaptar a ambientes diversos. E o que vale no mundo moderno é isso, porque existe uma incerteza gigante no nosso país em todos os aspectos. Então, se você tem mais diversidade, pessoas com formações completamente diferentes, pessoas com origem completamente diferente, elas são capazes de, juntas, desde que consigam trabalhar em colaboração, elas são capazes de levar a resultados exponenciais. E, antes de passar a palavra, eu só quero dizer que eu estive com o Edu na Favela Marte, é um projeto fantástico. Então, assim, é emocionante ver as condições em que as pessoas vivem e como você pode mudar essa realidade no Brasil. Então, só para dizer que nós todos temos que ter um olhar diferente para a diversidade, sim. Não, fantástico, Jane. Eu acho que realmente a diversidade, a gente percebe que cada vez mais, no próprio Bunkyo até, a gente vê cada vez mais o papel dos jovens, né? O doutor Renato tem incentivado muito o papel dos mais jovens, tá? O papel das lideranças femininas também, e a gente vê realmente o resultado acontecer também, de a gente engajar mais pessoas, né? Eu acho que concordo plenamente, o nosso papel na sociedade realmente é trazer essa diversidade para gerar mais conversas, mais debates, para a gente conseguir transformar o Brasil. E eu acho que essa questão de somar a garra, né, o entusiasmo dos jovens com a experiência dos mais sêniores, né, eu acho que realmente é super importante. Aí eu queria aproveitar, perguntar para o Celso, assim,
você contou que muitas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Você acabou conhecendo um, e aí depois você foi apresentado para outra pessoa. Mas como é que você vê a sua carreira, a sua vida? O que você teria feito diferente se você pudesse voltar alguns anos aí e falar, puxa, naquela decisão assim, eu poderia Olha, ter as feito coisas diferente? aconteceram naturalmente, mas aconteceram naturalmente eu trabalhando, né? É um Isso aí. detalhe bem importante. Eu acho que, assim, por eu ser uma pessoa diferente, desde criança, eu sempre quis ser o melhor. Essa era o meu ataque, né? Eu tirei em primeiro lugar no primeiro grau da escola, sabe? Do meu trabalho de beleza, eu também nunca fiquei parado, fazendo só uma coisa, eu sempre quis mais. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu tinha um foco, né? De me dar bem, da minha vida melhorar, sabe? Então, eu acho que esse naturalmente, ele aconteceu naturalmente também graças ao trabalho que eu fiz e o foco que eu tinha, né? Não, super importante mesmo. Acho que as coisas não acontecem Não acontece naturalmente, né? né? E assim, eu acho que para a gente, para nós homossexuais, as coisas foram muito difíceis, né? Então, eu acho que todo mundo aqui sabe como era o homossexual nos anos 80, né? Não podia andar na rua que o povo xingava. Então, assim, eu sempre procurei fazer tudo o que eu tinha que fazer, estudar ou trabalhar, eu sempre quis ser o melhor. Então, eu acho que isso me ajudou muito a vencer na minha carreira e ter o meu foco. Porque o meu foco era me dar bem para eu viver bem, né? Sim. Não é? Muito bom. Parabéns. Edu, eu queria te perguntar uma coisa, que acho que é a pergunta do milhão, né? O pessoal queria saber como é que a Gerando Falcões ela recebeu um aporte muito grande da Scott McKenzie, né, de 27 milhões de reais. Acho que foi uma das maiores doações que ela fez aí pelo mundo. E a gente queria entender um pouquinho também como é que é a sua relação, porque ao mesmo tempo que você está com superpoderosos, né, você continua com essa conexão com a comunidade. Como é que é hoje em dia para você tudo isso? Eu acho que quando você está muito lá embaixo, no chão, a sociedade vai dizer que você não é nada, assim, que você não é um ninguém, é um coitado, etc. Quando você vem aqui para cima, a sociedade vai dizer que você é o cara, que você é muito bom, que te chamam para a festa de aniversário, etc. E tanto o fracasso como o sucesso são duas coisas muito perigosas. E o risco é você acreditar nela. Acreditar que você é um fracassado, quando você não é. E acreditar que você vence por antecipação, quando você não vence. Tem que ralar muito, como o Celso acabou de dizer aqui, tem que trabalhar muito duro. Então, eu acho que a grande coisa da vida é você, nem aqui embaixo e nem aqui em cima, tá dando ouvido para as coisas. Eu acho que o importante na vida é você dar ouvido para a sua essência. Quem eu sou? Por que eu vim para o mundo? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? Todo mundo tem uma missão. Qual que é a minha missão? Então, a minha missão é usar todos esses espaços, esse palco, outros contatos, Jorge Paulo Lema, Eli Rora, Abílio Diniz, todas essas famílias que eu me relaciono, para me apoiarem no processo de eu entregar a minha missão, que é combater a pobreza no Brasil. Então, não pode tergiversar para nenhum dos lados, é para isso. Então, a minha família me ajuda a lembrar disso todo dia, estar na favela me faz lembrar disso também todos os dias, não perder esse contrato faro, o tempo no território, ir lá, estar lá, conviver com as famílias, etc. É uma coisa que me faz estar no lugar certo. A sua cabeça pensa onde seus pés estão. Então, se a minha cabeça é só Faria Lima, eu vou pensar só Faria Lima. Mas se meus pés forem as favelas do Brasil, a minha cabeça vai conseguir pensar soluções para as favelas do Brasil e conseguir ser um intérprete entre os dois mundos, né? Eu falo português, um pouco do inglês e o favelês. E o favelês é essa interpretação, né, entre um mundo e o outro. E a doação da Mackenzie, eu acho que é uma consequência disso que eu estou falando.
Então, eu comecei a captar o recurso da Mackenzie Scott, que é ex-esposa do Jeff Bezos, e uma das maiores filântropas do mundo americana, há 10 anos atrás. Quando 10 anos atrás eu escolhi implementar gestão na Gerando Falcões, o modelo Ambev, todo mundo com 5 metas, reconhecimento, trilha de carreira, quando eu decidi ser auditado pela KPMG, os últimos 3 anos sem uma única ressalva, que a Giane sabe que é CEO, que é muito difícil ser auditado sem nenhuma ressalva, implementar tecnologia, gestão, estratégia, fazer a coisa do jeito certo, inovando, contratando as melhores pessoas, plataforma aberta, transparência, uma boa relação com os doadores, fazendo isso mirando longo prazo. Então, a gente está fazendo isso há 10 anos com consistência todo dia. Então, há 10 anos atrás, eu comecei a captar o dinheiro com a Mackenzie. E esse é só o primeiro, virão outros. Eu tenho certeza que é só questão de tempo. O Bill Gates vai doar, o Elon Musk vai doar, o Brasil inteiro vai doar. É só questão de tempo e a gente vai chegar lá. Porque tem que ter consistência. Então, quando você tem consistência e disciplina, você chega lá. E falar isso para japonês é a melhor coisa. Vocês sabem o que é isso. Bom, muito legal. Eu queria mudar agora o formato e fazer um ping-pong rápido aí com vocês três. Primeiro, assim, que palavras, ou uma ou duas palavras que importam para vocês, assim, que inspiram vocês, que não sei se é um lema para vocês, quando vocês acordam, falam, não, é isso que me importa, ou quando eu sonho para o futuro. Começar com a Jane, então, por favor, Jane. Eu vou começar aqui com uma palavra, como é ping-pong, espero que depois volte também, né? Mas eu queria colocar aqui uma palavra que é resiliência. Resiliência em todos os aspectos, né? Primeiro, você acreditar em alguma coisa e realmente persistir. Todo mundo sabe, e foi falado aqui, o Celso na história dele, o Edu, a gente precisa realmente ter muita resiliência para conseguir vencer. Não é simples, é muito trabalho, é o famoso 90% transpiração, 10% inspiração mesmo. Tem que ter muita resiliência nesse mundo para você conseguir perseguir os seus sonhos. Então, acho que essa palavra tem me guiado ao longo do tempo. Legal, ótimo. Foi muito claro dentro da tua narrativa aí a sua resiliência, Jane, e também dos demais também. Celso, vamos lá para você. Eu gosto muito de talento e comprometimento. Eu acho que talento é um dom que você nasce, às vezes você conquista, mas o comprometimento faz com que esse talento faça sucesso. Foco. Né? Tamo junto e vamos que dá. Com certeza a gente vai aprender outras palavras aí do favelês, né? Esse faz parte do favelês ou não? É isso aí, né, Edu? Vamos lá, Sandra. Acho que eu tenho uma pergunta que todo mundo passou pela pandemia, né? E aí é uma pergunta para cada um também. O que a pandemia mudou para vocês? Como é que mudou a forma de vocês se relacionarem com o mundo? Doutora Jane, vamos começar. Bom, imagine o que foi a pandemia para mim, né, que estou na área de saúde. Foi uma loucura, né? E, na verdade, eu assumi como CEO no meio da pandemia. A pandemia foi algo que ensinou muito ao mundo, principalmente a essência do que realmente importa para as pessoas. E eu vi isso porque a gente teve que enfrentar uma situação de saúde, manter todo mundo lá na linha de frente motivado, realmente é algo que quem está na área de saúde já percebe, mas eu acho que isso ficou mais claro, o quanto que é importante isso. Porque se você não tiver saúde, você não consegue fazer o restante. Agora, uma palavra que eu acho que ficou e a gente precisa manter é a capacidade de você colaborar mais. Sem a colaboração, a gente não conseguiria vencer os desafios. Então, é algo que precisa persistir agora, nesse período pós-pandemia. Obrigada. Olha, eu, sinceramente, eu acho que a pandemia mudou as pessoas. Mas um coletivo, eu acho que não mudou. Eu acho que assim, eu tenho consciência que eu mudei, tem um monte de coisa que eu não gostava, hoje eu gosto, a paciência, né, a resiliência, muita coisa eu aprendi. Mas eu estou achando o mundo muito ruim.
Depois da pandemia tem guerra, tem um monte de coisa horrorosa, sabe? Então, acho que a pandemia serviu para as pessoas mudarem, mas o coletivo, eu acho que ainda não mudou. Acho que na pandemia eu consegui com o meu time fazer coisas muito maiores, porque a gente desafiou o arco de tempo de mudança. Uma coisa que faríamos em 3 anos, projetos muito mais longos, a gente conseguiu diminuir o arco de tempo, desafiar os cronogramas e fazer o melhor chegar para os mais pobres com muito mais velocidade. Bom, foi um aprendizado, pegamos o ritmo e não paramos nunca mais. Então, acho que o Brasil tem um atraso gigante com os pobres, tem uma dívida gigante. O Brasil está atrasado. A primeira favela no Brasil nasceu no Morro da Providência há 120 anos atrás. Há 3 meses atrás, a gente rodou uma pesquisa social e apareceu que 70% dos moradores dessa favela têm medo e uma profunda dúvida se vão conseguir comer no outro dia. Então, imagina que há 120 anos atrás, que nasceu a primeira favela, o Brasil, os brasileiros não conseguiram dar conta de apresentar uma solução para essa população, para essa favela. Então, estamos muito mal, estamos atrasados no tempo, e ao mesmo tempo falamos de robótica, de ir para o espaço, de colonizar Marte, de tanta coisa, mas temos uma lição de casa com mais pobres que a gente não consegue entregar. Então, meu aprendizado é que dá para fazer muito mais, dá para fazer em menos tempo, e dá para fazer grande e com profundidade, com qualidade, e que a mudança está muito mais na nossa mão e ao nosso alcance do que a gente imagina. É a gente não terceirizar, mas ter a responsabilidade. Se eu não me engano, é um ditado japonês, possivelmente, que diz que se cada um limpar a sua calçada, nós teremos um país totalmente limpo. Então, acho que cada um chamar uma responsabilidade, fazer algo relevante e não terceirizar para o outro, vai dar um bom resultado. Então, eu estou tentando fazer o máximo que eu posso com o meu time e convocando todos os brasileiros para fazer isso junto também. Então, esse foi o grande aprendizado para mim da pandemia. Dá para resolver, dá para transformar, dá para vencer a pobreza. Mas é difícil. Legal, bom. Bem difícil, né? A gente... Fala, Celso, desculpe. Não, estou falando para ele que é bem difícil isso, né? Bem difícil. Pobreza, acabar com a pobreza. Fala no microfone. Acabar com a pobreza, bem difícil. Celso, eu concordo, é o desafio mais difícil da minha vida e é o desafio mais difícil da nossa vida como sociedade brasileira. Eu falo que é como desarmar uma bomba relógio. Se tem uma bomba relógio aqui, você chama um desarmador de bomba relógio. Ele tem que ter 3 competências, especialmente. A primeira é um profundo conhecimento técnico, para não cortar o fio errado. Se você cortar o fio errado, buf. Segundo é ternura. Você não pode pegar essa bomba relógio de uma forma atabalhoada, com raiva, com ódio. Tem que ter carinho, tem que ter ternura, tem que ter leveza. E terceiro, tem que ter coragem. Porque você está colocando a sua vida ali. Coragem para lidar com isso. Então, o Brasil precisa dessas 3 coisas. Um tem o outro tem outra, mas é o nosso conjunto como sociedade que vai fazer a gente desarmar essa bomba relógio. A notícia ruim é que se a bomba relógio explodir, ela pode matar todo mundo. Então, a gente está correndo contra o tempo. Tá mais para explodir, né, louca? Está mais para explodir. Mas se a gente correr contra o tempo, a gente pode rever isso e o tic-tac se é ao nosso favor. Esse é o grande ponto, é a grande reflexão. Aí, voltando à história da pandemia também, no começo da pandemia a gente ouvia muita história, né? As pessoas vão ser mais solidárias, todo mundo vai ser bonzinho, né? E eu estou achando que as pessoas não estão tão bonzinhas assim, não. Sabia? As pessoas estão tão egoístas, sabe? Pensa só nela, é uma coisa meio difícil de explicar, mas eu não acho que era aquela maravilha que as pessoas prometiam depois da pandemia, sabe? Que as pessoas iam ficar boazinhas, solidárias, não sei o quê. Eu achei que as pessoas ficaram mais egoístas. E eu acho que para resolver os problemas sociais tem que ser um coletivo, né? Sim, todo mundo. Sim. Eu acho que eventos como esse, eu acho que eles geram essa consciência, né, e ouvir também líderes como vocês, né, acho que nos inspiram também a
agir, né? Porque eu acho que realmente é um grande desafio, né? Mas eu acho que o Edu coloca aí, né, você chama de moonshot ideas, né, as ideias que vão levar o homem à Lua, o que levaram o homem à Lua, né, o que vão levar o homem a Marte, ou acabar com as favelas. Eu acho que isso é que nos inspiram a poder mudar o mundo, mudar o Brasil, né? Eu acho que realmente essa consciência é super importante. Eu queria... E é engraçado também, né, que somos 3 pessoas com 3 atividades diferentes, né? E as reações da pandemia são diferentes. Para ela foi uma loucura, né, de trabalhar, eles sim, o pessoal que trabalha com a saúde foram muito solidários, trabalharam muito. Né? Ele, como trabalha com o pessoal carente, ele teve um retorno, né, das pessoas, doar tudo. Eu já trabalho numa classe onde que o ego é muito forte, né? Por isso que eu percebo que as pessoas que me rodeiam não estão tão bacanas assim, mas são 3 sociedades bem diferentes, né? O ideal seria que todos nós pensássemos do mesmo jeito e ajudasse o próximo, né? E vocês imaginam o papel de influenciador, né, que nós temos aqui com vocês 3, né? O quanto vocês podem influenciar, né, as pessoas com quem vocês interagem no dia a dia, né? Realmente é fantástico. Bom, a gente está aí com o horário chegando ao final. Eu só queria, então, encerrar nessa sessão de perguntas e aproveitar que a gente tem vários jovens aqui, como eu comentei antes, na faixa de pré-universitária ou universitários, e pedir para vocês que mensagem que vocês passam para esse pessoal mais jovem, né, que futuro que a gente pode construir para o Brasil e para eles também, que atitude que eles podem ter, né, que ações que eles podem ter, pensamentos. Então, começar com a Jane, então, por favor, Jane. Em primeiro lugar, eu acho que a juventude hoje ela está com um nível de consciência e um nível de, mesmo olhando para aspectos ambientais, talvez até melhor do que a nossa própria geração tinha. São jovens que realmente estão dando muito mais valor para a questão de preservação ambiental, para a questão de impacto social. Então, eu acredito muito que essa juventude vai fazer um Brasil melhor. E o ponto, talvez, aqui, é que vocês consigam, né, que os jovens consigam ter a força de sonhar e de transformar. Porque a capacidade, uma vez que você tem esta visão, esse sonho, a capacidade do ser humano é muito grande. Principalmente quando você consegue se unir a outras pessoas que também sonham com você. Então, para os jovens, eu acredito muito na juventude, eu acredito muito que vocês vão ser capazes de deixar e construir um mundo melhor. A nosso papel aqui é talvez não destruir, né, tanto neste momento, para que toda essa juventude venha com toda essa força. Eu também acho a mesma coisa que ela. Alguém me perguntou, a gente pode mudar o mundo? Eu não posso mais mudar o mundo, não vai dar tempo, entendeu? Mas eu acho que o jovem, essa é a missão do jovem aqui no Brasil, mudar todo esse cenário. Só eles vão mudar, e eu não vai dar tempo mais. Bom, por mais incrível que os nossos pais sejam, e conseguiram construir uma vida e se estruturar e evoluir em muitas frentes, e o Brasil também cresceu, é um país entre as 10 maiores economias do mundo, temos problemas e temos algumas vantagens. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é uma locomotiva, tem muitas conquistas. Por outro lado, as gerações dos nossos pais estão deixando um mundo com muito mais favela, muito mais pobreza, muito mais desigualdade, com risco ambiental gigante para vocês. A mensagem que eu tenho é, se preparem ao máximo, porque tem uma grande bomba relógio que vocês precisam desarmar. Não fracassem, não tenham medo, assumam risco e liderem. Nós precisamos de líderes que encarem esse problema e queiram dar uma grande resposta, uma resposta social, para os grandes problemas que estão aí.
Então, se prepare ao máximo. Vai ser uma batalha interessante, mas a gente ainda pode vencer. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final aí do evento. Eu queria agradecer a doutora Jane, ao Celso, ao Edu, por essa oportunidade de ouvir vocês. E estamos juntos, né, para a gente poder... Eu realmente acredito que a gente pode mudar o mundo, né? Como você falou, se a gente começar pela nossa rua, pela nossa calçada, a gente consegue mudar o mundo. Mas, Edu, obrigado, você ia amigo. comentar. Além do seu terno muito elegante, eu queria pedir para todo mundo não esquecer de comprar Havaianas. Obrigado, Edu. Eu vou pedir só, antes de a gente encerrar o evento, a gente tem uma surpresinha aqui. Primeiro, um reconhecimento aos palestrantes. Pedir ao doutor Renato, por favor, que a gente tenha aqui um pequeno brinde aqui como reconhecimento aos palestrantes. Então, se a Sandra puder ajudar aqui, que os nossos apoiadores estão oferecendo, né, que é a Soneda e o Café Fazenda Aliança. A gente gostaria de presentear, então, aos palestrantes. Então, muito obrigado aí a cada um, a Edu. Também ao Celso Camura, super obrigado, Celso. Parabéns, Celso. Obrigado pela... E a doutora Giane Tsutsui também, um pequeno reconhecimento nosso aí. E para finalizar, a gente não podia deixar de reconhecer, primeiro, vocês que estiveram aqui presentes nesse evento presencial, né? Acho que é o primeiro que a gente faz depois da pandemia. Também aos colaboradores voluntários que ajudaram nesse evento. Nós temos aqui a decoração do palco com o Ikebana, que é da Associação Brasileira de Ikebana, que também... da senhora Cristina Sototuca, que preside a associação. Então, nosso agradecimento. E para vocês que participaram, a gente também tem um pequeno sorteio aqui dos mesmos brindes da Soneda e do Café Fazenda Aliança. Então, vou pedir só, talvez, que o pessoal da Academia do Futuro está aqui. Tá, então, vamos fazer o seguinte, fala quem que é o mais jovem do grupo aí? Estão batendo para o ímpar aí? Então, a gente vai oferecer para mais jovem, tá? Também um brinde do Café Fazenda Aliança, e aí também, parabéns. E aproveitar também do PROA, ainda a gente tem aqui, o pessoal do PROA, está aqui. Ah, legal. Então, aqui, o mais experiente, quem é do PROA? Então, também, para a gente não... Opa, tem duas aqui? Então, vamos fazer... Tem duas aqui. Então, uma leva o café, a outra leva o brinde da Soneda. Pronto, são duas aqui. E da Smart, a gente tem alguém aqui da Smart? Estão aqui também, tá. Então, eu vou, deixa eu ver, entre as meninas que estão aqui, quem é a mais jovem? Aqui.
Então, por favor. Então, vai ganhar, Edu, a Havaiana. O Edu entrega, por favor. O Edu, por favor, recebendo das mãos do Edu. Obrigado, hein? Bom, então, super obrigado a todos aí pela presença. Obrigado novamente aos participantes, palestrantes aqui da noite. Super obrigado, Edu, Jane, Celso. Muito obrigado aí e bom retorno a todos.